Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom, gente, vou trazer hoje aqui para vocês uma matéria feita pela ESPN trazendo os 20 clubes com maior número de dívidas. Então, cara, tem uns números aqui que são, cara, extremamente altos, que você nunca imaginou que um clube poderia ter tudo isso de dívida. Então, cara, só o primeiro já é uma... Cara, nossa, não dá nem pra acreditar que um clube deve tudo isso, cara. Não dá nem pra acreditar. Então, se não no canal, aí já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha para ajudar gostando no canal. E não esqueça do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou começando o vídeo aqui então. O valor total de que todos os clubes devem, somando todos os clubes, os 20 clubes, dá um total de 10,2 bilhões de reais. 10,2 bilhões de reais. Cara, é muito dinheiro para um clube dever, cara. Ó, não é um clube só que deve tudo isso, obviamente. Mas, cara, é muito dinheiro, cara. Meu, não dá nem para acreditar. E esse valor de 10,2 bilhões, houve um aumento de 17%. 17% em comparação a 2019. Essa consultoria foi feita pelo Sports Value e dando os créditos aqui da matéria, eu estou vendo de acordo com a matéria feita pela ESPN, vou tentar colocar o link na descrição. Passando aqui para o primeiro clube que mais deve no Brasil. É o time do Atlético Mineiro que está devendo. Eu vou falar devendo, mas não é no sentido literal, estou devendo, tá, não sei o que. É só, vou falar devendo, mas é sempre entre aspas. O Atlético Mineiro está devendo um valor de 1,2 bilhões de reais. Que houve um aumento de 62% em comparação com a outra temporada. Então, cara, um clube, e a gente sabe que o Atlético Mineiro está gastando uma grana. Está contratando jogador à torta e à direita, tem 50 jogadores no elenco e deve mais de 1 bilhão de reais. Então isso é algo para ficar esperto, para não ter muito processo na justiça, coisa que o Atlético tem um pouco também, e uns outros clubes aqui também tem muitos processos na justiça. Acho que esse deve ser um dos principais... como pode dizer, em questão de número, né? Acho que no caso do time do Corinthians, por exemplo, que é o meu time que eu sei, o número de jogadores que entraram na justiça contra o Corinthians, cara, são muitos jogadores. Toda semana, todo mês aparece um jogador novo dizendo que ganhou na justiça em cima do Corinthians. Semana passada apareceu um jogador que jogou no Corinthians em 2005, acho que foi campeão brasileiro em 2005 o Corinthians, que ganhou um processo, vai ganhar acho que mais de 500 mil reais pelo Corinthians. Então, cara, é muito dinheiro envolvido, cara. Muita grana que os caras têm que pagar. Bom, e o time do Botafogo que a gente viu umas entrevistas estava falido, não tinha mais como pagar. E o time do Botafogo, que era o segundo colocado na outra pesquisa feita, o Botafogo agora é o quarto colocado, que ficou atrás de Cruzeiro, que a gente sabe lá toda a história de 2019, e também em segundo, adivinha quem ficou? Adivinha? Aqui, ó, esse time lindo. Tá devendo mais de 900 milhões de reais, dá quase 1 bilhão a do Corinthians. Eu vou depois trazer pra vocês o dos 20 maiores clubes, a dívida de todos. Mas, cara, só o Corinthians deve quase 1 bilhão, cara. Não entra na minha cabeça um clube dever tudo isso, cara. Bom, falando do Corinthians e do Cruzeiro agora. No caso do Corinthians, a dívida do Corinthians aumentou em 21%, saltando de 783,7 milhões para um total de 949,2 milhões. Só isso de aumento, cara. Quase 200 milhões, cara. Ai, meu Deus do céu, viu? Já no caso do Cruzeiro, devia em 2019 799 milhões, praticamente 800. Mas em 2020 viu a sua dívida aumentar em 962 milhões e meio de reais. Vou falar de um clube aqui que todo mundo tá falando que tá jogando muito bem e tal, esse tipo de coisa, que é o time do Flamengo. Porém, o time do Flamengo ocupa a sétima colocação, acima do time do Fluminense, com um valor total de dívidas em 680,8 milhões de reais. E as dívidas do Flamengo só não tiveram um aumento maior do que a do Atlético Mineiro, que no caso das do Flamengo foram em 34%. Ou seja, o time do Flamengo tá um time organizado, tá ganhando títulos, tá indo bem... Mas ainda assim, deve mais de 500 milhões de reais. Então, também é algo para se ficar esperto. Bom, se o time do Corinthians está lá em cima, onde estão os outros times paulistas? O caso do time do São Paulo está em nono, o Palmeiras está em décimo, e por incrível que pareça, o time do Santos está em 11º. A gente sabe que o Santos também teve um monte de problema aí até pouco tempo atrás. No caso do São Paulo, o São Paulo tem uma dívida de aproximadamente 575 milhões de reais. Também não é pouca coisa. Caso do Palmeiras, 565,2 milhões de reais. Também não é pouca coisa. E no caso do Santos,
é quase que igual às dívidas, é sempre em torno de 575 a 550. No caso do Santos, é quase que 550, é 549,7 milhões de reais, mais ou menos assim, cara. Meu, não entra na minha cabeça. Um clube dever mais de, cara, mas tá, você tem uma dívida ali ou outra que não pagou, tá com dificuldade e tal, até entendo. Tipo, por causa da pandemia também dá pra relevar algumas coisas, mas, cara, antes, muitos clubes já deviam. Antes da pandemia, a gente viu o negócio do Cruzeiro, as coisas com o Vasco, as coisas do Botafogo, os times devendo mais de muita grana, cara. Devendo coisa, ó, de muito tempo atrás, jogador entrando na justiça aqui, entrando na justiça ali. Cara, não entra na minha cabeça um clube dever tudo isso de dinheiro, cara. Não entra. Vamos falando agora dos 20 clubes com o maior número de dívidas. O primeiro, como eu disse, é o time do Atlético Mineiro com um valor de dívidas de 1,2 bilhões de reais. O Cruzeiro em segundo com um valor de 962 milhões e meio de reais. O Corinthians em terceiro com um valor de 949,2 milhões de reais. Em quarto, o time do Botafogo com 946,2 milhões. Em quinto, o time do Internacional com 882,9 milhões, quase 883. Em sexto, o time do Vasco com 830,6 milhões, também não é pouca coisa, eu acabei de citar o Vasco. O caso do Flamengo agora, eu falei que estava em sexto, mas estava em sétimo, acabei falando besteira. O Flamengo, como eu disse, o valor de 680,8 milhões. E cara, olha a diferença, o Vasco em sexto, 830 milhões. O Flamengo, que é praticamente do mesmo, do mesmo estado, Rio de Janeiro, com valor de 680,8 milhões. Cara, é uma disparidade de pouco menos de 200 milhões, cara, 240, 260 milhões. Então, cara, dá uma disparidade do sexto pro sétimo muito grande. Em oitavo, o time do Fluminense, que há um tempo atrás estava com muita dificuldade financeira. Nessas últimas 2 temporadas aí se acertou e agora está inclusive indo bem na Libertadores. O time do Fluminense tem uma dívida de aproximadamente 649,1 milhões. Em nono, como eu disse, o time do São Paulo com 575 milhões. Em décimo, o time do Palmeiras com 565,2 milhões. E em décimo primeiro, o time do Santos com 539,7 milhões. Agora em décimo segundo, já com quase 200 milhões de diferença. O time do Santos com 539. O time do Grêmio, que é o décimo segundo, tem 396. Então, outra disparidade muito grande, de quase 200 milhões de reais. Em 13º, o time do Curitiba, com 299 milhões, praticamente 300, 299 milhões e meio. Em 14º, 267,9 é a dívida do Bahia. Bahia, que é um clube lá no Nordeste, um time muito bom, por sinal, vai jogar a Copa do Nordeste, está devendo tudo isso de grana também. 15º, o time do Atlético Paranaense, com aproximadamente 200 milhões. E um time que me surpreendeu bastante, que é o time do Red Bull. Eu achei que o time do Red Bull ia ter quase que zero de dívida, mas tem mais de 100 milhões de dívida, segundo aqui a reportagem. Tem uma dívida aproximadamente de 144 milhões, que também já é uma disparidade muito grande para o Atlético, de praticamente 60 milhões de reais de diferença. 17º, o time do Goiás com 60 milhões de reais de dívida. 18º, o time do Fortaleza com 38 milhões, já dá para ver uma diferença de 30 milhões praticamente de um time para o outro, do Fortaleza para o Goiás. Em 19º, o time do Atlético Goianiense com 33,3 milhões de reais de dívida. E por último, um time que eu admiro bastante, não só pela sua organização de comissão, como pode dizer, da diretoria, mas também admiro muito o estilo de jogo do time, que é o time do Ceará. Eu acho excepcional o que o Ceará vem fazendo, principalmente a parte de diretoria, a parte dos jogos, agora que o time do Ceará está indo muito bem. Tem apenas 26 milhões e meio. Por que eu coloco apenas? Porque se for comparar com os outros clubes, é muito pouco do que os outros clubes devem. Então o Ceará, 26 milhões e meio. Minhal, diz aí o que você queria dizer sobre essas dívidas dos clubes brasileiros. Ei, meu, o tamanho da dívida dos clubes, meu. Como assim? Um clube pode dever mais de 1 bilhão de reais, meu? Como assim, meu? Minhal, como eu disse, cara, é um valor muito grande. Mas muito grande, cara. Cara, não entra na minha cabeça um clube dever tudo isso de dinheiro. Tudo isso de dinheiro, cara. Não entra na cabeça. A gente viu, antes da pandemia também já estava um valor exorbitante. É óbvio, a pandemia piorou muita coisa, mas, cara, olha os outros clubes. Cara, olha o caso do Corinthians. Já estava devendo 700 e poucos milhões antes da pandemia. E a gente sabe que a torcida do Corinthians vai muitos jogos, então ganha bilheteria de estádio. Eu não sei como é que estava o esquema de caixa econômica, tal, esse tipo de coisa, mas realmente devia pelo menos render um pouco de grana, então
o estádio do Corinthians sempre estava lotado. Eu dou exemplo do Corinthians porque é o time que eu torço, então eu sei das coisas. Então é um exemplo que eu dou. Você pode fazer essa comparação com o seu time aí, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Goiás, sei lá o time que você torce. Estou fazendo comparação com o meu time, que é as coisas que eu sei. Então, cara, o time do Corinthians ganha grana, obviamente, com produtos, porque o torcedor quer ter as coisas. Com bilheteria de estádio também quer ter muito. Com um plano sócio-torcedor, é óbvio. Mano, já viu o plano de sócio-torcedor? É uma grana, cara. Pro clube, cara, se 10 já assinar, o time já vai ter uma grana. A gente vê muito clube aí atrasando salário também, até antes da pandemia. Então, cara, já não adianta usar a desculpa de que a pandemia, como pode dizer, piorou totalmente. Óbvio, piorou bastante. Mas, cara, olha como estava antes. Eu tô dando exemplo do Corinthians, vou falar de novo. Já devia 700 milhões. Ó, agora aumentou bastante, aumentou mais de 200. Então, cara, é uma disparidade, cara, não dá pra acreditar que um clube deve tudo isso de dinheiro, não entra na minha cabeça. Bom, gente, você no vídeo é por aqui, se vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha para dar emoção no canal. E não esquece do like também, demorou? Foi um vídeo um pouco mais que eu quis desabafar, porque realmente não entra na minha cabeça tudo isso, mas foi um vídeo um pouco mais de desabafo, vamos colocar desse jeito. E lembrando, essa matéria foi feita pela ESPN, eu vou tentar colocar o link na descrição caso alguém queira ler a matéria. E tem até um depoimento de alguém ali que eu acabei esquecendo de ler, mas tem um depoimento dizendo sobre essas dívidas dos clubes. Então, um grande abraço a vocês, falou e fui.